bilionário acorda do coma após 3 anos. E não consegue acreditar no que vê. Roberto Andrade sentia uma luz forte atingindo seus olhos, enquanto uma voz familiar ecoava ao longe. Sua mente lutava para compreender onde estava, como se emergisse de um sonho profundo que durava uma eternidade. Aceita Mariana Santos tomar por esposo a Eduardo Silva para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença? A voz grave do padre ecoava pelo quarto. Roberto piscou várias vezes, tentando focar a visão. Sua garganta estava seca e seus músculos pareciam ter esquecido como funcionar. Quando finalmente conseguiu enxergar com clareza, o choque foi devastador. Ali estava Mariana, sua noiva, vestida com um lindo vestido de noiva branco, segurando as mãos de Eduardo, seu melhor amigo desde a infância. O padre continuava a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Sim, eu aceito, respondeu Mariana, com a voz trêmula. Roberto tentou gritar, mas apenas um gemido rouco saiu de sua garganta. O movimento foi suficiente para chamar a atenção de Mariana, que virou o rosto em sua direção. O buquê de flores brancas caiu no chão quando ela viu os olhos de Roberto abertos, fixos nela. Mariana cambaleou para trás, levando a mão ao peito. Roberto! Sussurrou ela sem acreditar no que via. Eduardo se virou rapidamente e sua expressão de alegria se transformou em puro terror. O padre interrompeu a leitura, olhando confuso para a situação. Isso não pode estar acontecendo, Eduardo murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Os médicos disseram que ele nunca mais acordaria. Mariana aproximou-se da cama, lágrimas escorrendo pelo rosto. Suas mãos tremiam quando tocou o rosto de Roberto, sentindo o calor da vida retornando àqueles olhos que ela tanto amava. Meu amor, você voltou. Ela chorou, esquecendo-se completamente da cerimônia que estava acontecendo segundos antes. Roberto tentou falar novamente, mas sua voz não saía. Seus olhos se moviam entre Mariana e Eduardo, tentando compreender a situação. Por que ela estava vestida de noiva? Por que Eduardo estava de smoking? E por que havia um padre no quarto? Eduardo afrouxou a gravata borboleta, claramente desesperado. Mariana, nós não podemos parar agora. Já assinamos os papéis preliminares. A família dele vai tomar tudo se não oficializarmos hoje. Como você pode pensar nisso agora? Mariana se afastou dele, horrorizada. Roberto acordou. Ele está vivo. O padre, um homem de cabelos grisalhos chamado Padre Antônio, fechou o livro de orações. Talvez seja melhor eu ir embora. Esta situação está além do que posso ajudar, disse ele, dirigindo-se para a porta. Não, por favor, fique, pediu Eduardo, segurando o braço do padre. O senhor não entende. Se este casamento não acontecer hoje, a família do Roberto vai destruir tudo o que ele construiu. Roberto fez um esforço tremendo e conseguiu mover a mão apontando para uma cadeira próxima. Mariana entendeu o gesto e trouxe um bloco de papel e uma caneta. Com letras trêmulas ele escreveu: O que está acontecendo? Mariana segurou o papel, lendo as palavras que confirmavam seus piores temores. Roberto estava consciente o suficiente para entender a situação. Roberto, meu amor, você esteve em coma por 3 anos, ela explicou, sentando-se na beira da cama. Houve um acidente terrível. Você bateu o carro na volta do escritório. Roberto escreveu novamente. Por que casamento? Eduardo se aproximou, claramente desconfortável. Roberto, amigo, sua família. Eles tentaram tomar controle da empresa. Disseram que você nunca mais acordaria. O único jeito de proteger tudo o que você construiu era alguém da confiança se casar com a Mariana e assumir legalmente os negócios. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas de raiva e confusão. Ele escreveu com força: Minha família fez isso? Nesse momento, a porta se abriu e uma enfermeira entrou correndo. Eu ouvi vozes altas e... Meu Deus! Senhor Roberto, o senhor acordou! Gritou ela, chamando imediatamente os médicos. Em poucos minutos, o quarto se encheu de profissionais de saúde, todos espantados com o despertar milagroso do paciente que estava em coma há 3 anos. Dr. Henrique Almeida, o neurologista responsável pelo caso, não conseguia esconder sua surpresa. Isso é extraordinário.
Todos os sinais indicavam que o Sr. Roberto não teria mais atividade cerebral significativa, disse ele, examinando as pupilas do paciente. Doutor, ele consegue escrever, mas não falar, informou Mariana. É normal após tanto tempo. As cordas vocais precisam se recuperar. Com fisioterapia, ele deve voltar a falar em algumas semanas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto os médicos faziam os exames iniciais, Eduardo permanecia no canto do quarto, claramente transtornado. Padre Antônio aproveitou o movimento para se despedir discretamente. Roberto escreveu em letras maiúsculas: "Quero falar com o advogado." Dr. Henrique leu o papel e assentiu. Claro, Sr. Roberto, mas primeiro precisamos fazer alguns exames para verificar sua condição neurológica completa. Roberto, há coisas que você precisa saber, disse Mariana, segurando sua mão. Sua mãe, Dona Helena, ela assumiu o controle da empresa quando você teve o acidente. Disse que era temporário, mas... Roberto apertou a mão dela, indicando que queria ouvir tudo. Seu irmão Carlos também estava envolvido. Eles disseram que você tinha deixado instruções para que ela cuidasse de tudo caso algo acontecesse, mas nós nunca vimos esses documentos. Eduardo finalmente se aproximou da cama. Roberto, eu sei como isso deve parecer, mas eu juro que nunca quis prejudicar você. Quando sua família começou a pressionar para que alguém se casasse com a Mariana para manter o controle legal da empresa, eu me ofereci porque... Ele parou, lutando para encontrar as palavras. Porque você se apaixonou por ela, Roberto escreveu, surpreendendo a todos. Eduardo baixou a cabeça, confirmando. Sim, mas isso não significa que eu planejei qualquer coisa contra você. Durante esses 3 anos, visitando você aqui, vendo como a Mariana sofria, como ela nunca desistiu de você, eu não consegui evitar. Mariana se levantou bruscamente. Eduardo, você sabe que eu nunca correspondi aos seus sentimentos. Eu só concordei com este casamento porque sua mãe, Roberto, disse que era a única forma de proteger tudo que você construiu. Roberto fez um gesto, pedindo para ela se aproximar, e escreveu. Você me ama? Mais do que tudo nesta vida, respondeu ela beijando sua testa. Eu visitei você todos os dias. Li livros para você, contei sobre meu dia, sobre nossos sonhos. Os médicos diziam que você podia me ouvir. Dr. Henrique interrompeu o momento. Na verdade, há evidências científicas de que pacientes em coma podem perceber vozes familiares. Isso pode ter ajudado em sua recuperação. Roberto escreveu. Eu lembro da sua voz. Lágrimas de alegria desceram pelo rosto de Mariana. Nesse momento, a porta se abriu novamente e uma mulher elegante de cerca de 60 anos entrou no quarto. Era Helena Andrade, mãe de Roberto. O que significa essa confusão toda? Perguntou ela, parando abruptamente quando viu Roberto acordado. Roberto? Meu filho? A reação dela foi estranha. Em vez de correr para abraçá-lo, ela ficou parada, como se tivesse visto um fantasma. Mãe! Roberto tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. Helena olhou ao redor do quarto, vendo Mariana vestida de noiva e Eduardo de smoking. O casamento não aconteceu ainda? Perguntou ela, ignorando o fato de que seu filho havia acabado de acordar de um coma de 3 anos. Dona Helena, como a senhora pode pensar em casamento agora? Roberto acabou de despertar, disse Mariana indignada. Vocês não entendem, respondeu Helena nervosa. Se este casamento não acontecer hoje, vamos perder tudo. Carlos já está movendo ações legais para tomar a empresa. Roberto escreveu com força. Carlos, meu irmão. Helena leu o papel e suspirou. Roberto, há coisas que você não sabe. Seu irmão Carlos descobriu algumas irregularidades nas contas da empresa. Ele disse que, se não há um herdeiro direto, ele pode assumir tudo através de uma brecha legal. Eduardo se aproximou. Roberto, sua mãe está certa. Carlos contratou advogados. Ele alega que você não tinha testamento válido e que a empresa deve passar para o parente mais próximo, capaz de administrá-la.
Roberto ficou pensativo por um momento, depois escreveu: Onde está Carlos agora? Ele está vindo para cá, respondeu Helena. Soube que você acordou e está furioso. Disse que isso não muda nada, que você ainda está incapacitado. Dr. Henrique se posicionou firmemente. Posso atestar que o Sr. Roberto está completamente lúcido. Seus reflexos neurológicos estão normais. Ele só precisa de tempo para recuperar a fala e os movimentos. Mariana olhou para Roberto com determinação. Roberto, o que você quer que eu faça? Eu só me casaria com Eduardo para proteger você, mas agora que você acordou... Roberto segurou a mão dela e escreveu: Te amo, sempre você. Nesse momento, um homem mais novo, de aparência similar a Roberto, entrou no quarto sem bater. Era Carlos Andrade, irmão mais novo de Roberto. Então é verdade, disse Carlos olhando friamente para Roberto. Você resolveu voltar dos finais. A hostilidade em sua voz chocou a todos. Este não era o comportamento esperado de um irmão que deveria estar feliz com a recuperação. Carlos, repreendeu Helena, como você pode falar assim? Mãe, você sabe muito bem que Roberto nunca deveria ter acordado. Carlos respondeu, ignorando a presença de outros no quarto. Os médicos garantiram que isso era impossível. Eduardo e Mariana trocaram olhares alarmados. Havia algo muito errado nessa família. Roberto escreveu rapidamente. O que você quer dizer com isso? Carlos leu o papel e riu amargamente. Querido irmão, você sempre foi ingênuo. Achou que aquele acidente foi casual? O silêncio no quarto foi ensurdecedor. Helena ficou pálida. Eduardo recuou alguns passos e Mariana segurou a mão de Roberto com força. Carlos, pare com isso, Helena implorou. Não, mãe. Ele merece saber a verdade, Carlos continuou. Roberto, você se lembra de ter levado o carro para revisão na semana antes do acidente? Roberto assentiu, lembrando-se vagamente. Eu pedi para o mecânico verificar os freios. Disse que você estava reclamando que eles estavam falhando. Os olhos de Roberto se arregalaram enquanto ele processava a informação. Só que eu nunca pedi isso. Carlos sorriu cruelmente. Na verdade, eu pedi para ele danificar os freios. Mariana se levantou de um salto. Você está confessando que tentou assassinar seu próprio irmão? Eu não tentei nada, Carlos replicou. Eu consegui. Por 3 anos, Roberto esteve praticamente falecido. 3 anos que eu passei construindo meu próprio império com a empresa dele. Helena começou a chorar. Carlos, você prometeu que só iria administrar temporariamente. Você sempre foi muito crédula, mãe, disse Carlos. Assim como Roberto. Vocês realmente acharam que eu ficaria para sempre na sombra do filho prodígio? Roberto tentou se levantar da cama, mas seus músculos ainda estavam fracos. Ele escreveu com raiva. Por quê? Por quê? Carlos pegou o papel e leu em voz alta. Porque você sempre foi o favorito, Roberto. O herdeiro natural. O filho inteligente. Enquanto eu sempre fui apenas o irmão mais novo. Eduardo finalmente reagiu. Carlos, você está confessando uma tentativa de homicídio na frente de testemunhas. Está louco. E o que vocês vão fazer? Carlos desafiou. Chamar a polícia? Com que provas? O mecânico foi muito bem pago para esquecer nossa conversa. E o acidente foi declarado como falha mecânica. Dr. Henrique, que tinha permanecido em silêncio durante toda a discussão, se pronunciou. Senhor Carlos, independente do que aconteceu no passado, meu dever é com meu paciente. O Sr. Roberto está recuperado e capaz de tomar suas próprias decisões. Carlos se virou para o médico com um sorriso ameaçador. Doutor, o senhor não quer se envolver nisso. Tenho advogados que podem arruinar sua carreira com uma simples ligação. Roberto escreveu outra mensagem e mostrou para todos. Gravem isso. Mariana entendeu imediatamente e pegou seu celular, começando a gravar discretamente. Carlos, disse Helena, encontrando coragem. Você precisa parar com isso. Roberto é seu irmão. Roberto era meu irmão, Carlos corrigiu. Agora ele é apenas um obstáculo para minha nova vida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nesse momento, uma mulher de meia idade entrou no quarto. Era Aparecida Silva.
secretária particular de Roberto há mais de 15 anos. Desculpem a intromissão, mas ouvi vozes altas e... Senhor Roberto, ela gritou de alegria ao vê-lo acordado. Graças a Deus eu sabia que o senhor ia voltar. Carlos ficou visivelmente irritado com a chegada dela. Aparecida, você não deveria estar aqui. Na verdade, senhor Carlos, eu tenho todo o direito de estar aqui, respondeu ela segurando uma pasta de documentos. Eu sempre fui fiel ao senhor Roberto e tenho algumas coisas importantes para mostrar para ele. Roberto fez um gesto para que ela se aproximasse. Aparecida abriu a pasta e retirou vários papéis. Senhor Roberto, durante esses 3 anos eu mantive cópias de todos os documentos que passaram pela empresa. O senhor Carlos fez muitas transações suspeitas. Aparecida, você não sabe do que está falando. Carlos tentou interromper. Eu sei exatamente do que estou falando, ela replicou firmemente. Transferências para contas offshore, vendas de propriedades da empresa por valores abaixo do mercado, contratos fictícios. Roberto pegou os documentos e começou a analisá-los. Mesmo ainda fraco, sua mente empresarial estava funcionando perfeitamente. Ele escreveu: Quanto? Aproximadamente 80 milhões de reais, senhor Roberto, respondeu Aparecida. Tudo desviado em transações que o senhor Carlos autorizou em seu nome. Helena se sentou pesadamente em uma cadeira. Carlos, me diga que isso não é verdade. Mãe, eu precisava garantir nosso futuro. Carlos respondeu sem mostrar arrependimento. A empresa de Roberto ia falir de qualquer forma. Pelo menos assim salvei alguma coisa. Mentira, exclamou Aparecida. A empresa estava com saúde financeira perfeita quando o senhor Roberto teve o acidente. Todos os investimentos estavam dando retorno e há contratos assinados para os próximos 5 anos. Roberto escreveu outra pergunta. Onde está o dinheiro? Carlos riu. Em lugar seguro, querido irmão. Lugares onde você nunca vai conseguir recuperar. Eduardo, que havia permanecido calado, finalmente se manifestou. Roberto, há algo mais que você precisa saber. Sua mãe não sabia sobre os desvios, mas ela sabia sobre o acidente. Todos os olhares se voltaram para Helena, que ficou branca como papel. Eduardo, não, ela implorou. Roberto tem o direito de saber a verdade, Eduardo continuou. Sua mãe descobriu que Carlos havia planejado o acidente 3 dias antes de acontecer. Roberto escreveu com mãos trêmulas. Você sabia? Helena começou a chorar descontroladamente. Roberto, meu filho, eu tentei te avisar. Liguei para você na véspera, mas você estava em reunião. Deixei recado com sua secretária para você não dirigir, para pegar carona com alguém. Aparecida confirmou. É verdade, senhor Roberto. Dona Helena ligou desesperada, pedindo para o senhor não usar o carro. Mas o senhor disse que não podia cancelar a reunião e que dirigiria com cuidado. Roberto se lembrou vagamente da conversa. Ele havia ignorado o aviso da mãe, pensando que ela estava sendo excessivamente preocupada como sempre. Eu não contei para a polícia porque Carlos me chantageou. Helena continuou entre soluços. Ele disse que se eu falasse alguma coisa, ele revelaria um segredo que poderia destruir nossa família. Que segredo? Perguntou Mariana. Carlos sorriu maliciosamente. Ah, esse é o melhor de todos. Quer contar para eles, mãe? Ou eu conto? Helena balançou a cabeça, implorando silêncio. Roberto não é meu irmão biológico, Carlos revelou, desfrutando do choque no rosto de todos. Ele é filho de um caso que nossa mãe teve há 45 anos. O silêncio no quarto foi quebrado apenas pelo som dos equipamentos médicos. Roberto escreveu lentamente. Isso é verdade? Helena assentiu, não conseguindo mais esconder a verdade. Roberto, você é filho do Dr. Marcelo Santos, que era o médico da família na época. Seu pai, Antônio Andrade, nunca soube. Quando descobri que estava grávida, contei para Marcelo, mas ele estava casado e com filhos. Decidimos manter segredo. Mariana se aproximou de Roberto segurando sua mão. Isso não muda nada sobre quem você é, meu amor. Roberto olhou para ela e escreveu. Santos. Seu sobrenome? Sim, respondeu Mariana. Dr. Marcelo Santos era meu avô.
A revelação deixou todos atônitos. Roberto e Mariana se olharam, processando a informação de que eram primos distantes. Carlos riu cinicamente. Que ironia! Roberto se apaixonou pela neta do próprio pai biológico, sem saber. Doutor Henrique, que havia acompanhado toda a discussão, se manifestou. Isso explica muitas coisas. Senhor Roberto, seu avô materno por parte de pai era famoso pelos estudos sobre regeneração neural. Pode ser por isso que você teve essa recuperação extraordinária. Roberto escreveu. Posso falar com o Dr. Marcelo? Helena balançou a cabeça tristemente. Roberto, seu pai biológico, faleceu há 2 anos. Ele nunca soube sobre você, mas sempre perguntava sobre nossa família nas consultas. Mariana se afastou um pouco, claramente perturbada com a descobação do parentesco. Roberto, eu não sei o que dizer. Somos parentes. Roberto segurou sua mão firmemente e escreveu. Primos distantes, legal no Brasil. Aparecida consultou seus documentos. Na verdade, senhorita Mariana, se o Dr. Marcelo era seu avô, isso faz de vocês primos de 2º grau. É permitido por lei. Carlos interrompeu o momento de alívio. Muito tocante essa reunião de família. Mas isso não muda o fato de que Roberto não tem como provar nada sobre os desvios. E eu tenho procuração legal para administrar a empresa. Aparecida sorriu pela primeira vez. Na verdade, senhor Carlos, o senhor não tem mais essa procuração. Do que você está falando? Enquanto o senhor Roberto estava em coma, eu fiz questão de renovar todos os documentos legais a cada 6 meses, como manda a lei para casos de incapacidade temporária. A procuração do senhor expirou há 1 semana e eu não renovei. Carlos ficou lívido. Você não tem autoridade para isso. Tenho sim, replicou Aparecida, mostrando um documento. O senhor Roberto me deu poderes notariais permanentes há 5 anos, exatamente para situações como esta. Roberto sorriu pela primeira vez desde que acordou. Ele sempre soube que podia confiar em Aparecida. Eduardo se aproximou de Roberto. Amigo, eu sei que isso vai soar estranho depois de tudo que aconteceu, mas eu ainda quero ajudar você. Esses 3 anos cuidando da Mariana me ensinaram muito sobre lealdade. Roberto escreveu. Como? Eu estudei direito corporativo durante esse tempo. Posso ajudar você a recuperar o dinheiro desviado e a reconstruir a empresa. Carlos tentou sair do quarto, mas Eduardo bloqueou sua passagem. Onde você pensa que vai? Eu não sou obrigado a ficar aqui ouvindo essas acusações, Carlos respondeu. Na verdade você é, disse uma voz da porta. Todos se viraram e viram 2 homens de terno entrarem no quarto. Um deles mostrou uma identificação. Delegado Joaquim Ferreira, Polícia Civil. Recebemos uma denúncia anônima sobre fraudes financeiras. Aparecida se adiantou. Delegado, eu fiz a denúncia. Tenho todas as provas dos desvios aqui. Carlos tentou argumentar. Essas são acusações infundadas. Eu apenas administrei a empresa do meu irmão durante sua incapacidade. Senhor Carlos, disse o delegado, o senhor pode explicar essas transferências para contas nas Ilhas Cayman? Carlos empalideceu. Aparecida havia dado informações muito detalhadas à polícia. Roberto pediu papel e escreveu. Quero fazer queixa formal. O delegado leu a mensagem. Senhor Roberto, o senhor está em condições de prestar depoimento? Dr. Henrique se manifestou. Delegado, meu paciente está plenamente consciente e capaz. Ele só tem dificuldade para falar devido ao longo período em coma. Perfeito. Vamos precisar de depoimentos de todos os presentes. Enquanto o delegado organizava os procedimentos, Roberto escreveu uma mensagem para Mariana. Você ainda quer se casar comigo? Ela sorriu através das lágrimas. Claro que sim, mas talvez possamos fazer uma cerimônia de verdade, não em um quarto de hospital. Eduardo se aproximou dos 2. Roberto, Mariana, eu quero pedir desculpas. Durante esses 3 anos eu realmente me apaixonei pela Mariana, mas entendo que o lugar dela sempre foi ao seu lado. Roberto estendeu a mão para Eduardo, um gesto de perdão e amizade. Helena, que havia ficado calada durante a chegada da polícia, se aproximou de Roberto. Meu filho, você pode me perdoar? Eu sei que cometi erros terríveis, mas eu nunca quis que nada de mal acontecesse com você. Roberto olhou para ela por um longo momento.
Depois escreveu: Você é minha mãe. Sempre vai ser. Helena se jogou nos braços dele, chorando de alívio. Aparecida organizou os documentos para entregá-los ao delegado. Senhor Roberto, há mais uma coisa que o senhor precisa saber. Durante esses 3 anos, a senhorita Mariana vendeu todas as joias e investimentos pessoais dela para pagar tratamentos experimentais para o senhor. Roberto olhou para Mariana, surpreso. Eu tentei todas as possibilidades, explicou ela. Terapias com células-tronco, estimulação neural, medicamentos importados. Eu nunca desisti de você, Dr. Henrique confirmou. Na verdade, foi a medicação experimental que a senhorita Mariana insistiu em tentar que provavelmente causou seu despertar. Sem ela, você poderia ter ficado em coma para sempre. Roberto segurou a mão de Mariana e escreveu: Você salvou minha vida. Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto. Desculpem a interrupção, mas há repórteres lá fora. A notícia do despertar do Sr. Roberto já está na internet. O delegado se preocupou. Isso pode complicar a investigação. Sr. Carlos, o senhor vai ter que nos acompanhar para prestar depoimento formal. Carlos finalmente perdeu a compostura. Isso é uma armação. Roberto sempre foi o favorito da família. Agora vocês estão inventando crimes contra mim. Ninguém inventou nada, respondeu Aparecida calmamente. Eu tenho extratos bancários, contratos assinados e gravações de conversas telefônicas onde o Sr. Carlos admite os desvios. Gravações? Carlos ficou em pânico. Sr. Carlos, durante 3 anos, o senhor fez ligações do escritório do Sr. Roberto. Todas as ligações daquele telefone são automaticamente gravadas para fins de segurança empresarial. Roberto sorriu. Ele mesmo havia instalado esse sistema anos atrás, e aparentemente Carlos havia esquecido disso. O delegado fez sinal para seu parceiro. Senhor Carlos Andrade, o senhor está detido para esclarecimentos sobre suspeita de fraude, apropriação indébita e tentativa de homicídio. Quando levaram Carlos algemado, ele gritou para Roberto: Isso não acabou, irmão. Eu tenho advogados que vão destruir todas essas acusações. Depois que Carlos saiu, o quarto ficou em silêncio por alguns momentos. Padre Antônio, que havia presenciado toda a confusão, se aproximou de Roberto. Meu filho, depois de tudo que aconteceu hoje, posso dizer que presenciei um milagre. Não apenas sua recuperação física, mas a descoberta da verdade. Roberto escreveu: Obrigado por ter ficado. A verdade sempre prevalece, respondeu o padre. E o amor verdadeiro também. Dr. Henrique verificou os sinais vitais de Roberto. Senhor Roberto, considerando toda a emoção de hoje, seria melhor o senhor descansar. Sua recuperação está indo muito bem, mas não devemos forçar. Doutor, disse Mariana, posso ficar com ele? Claro, na verdade sua presença tem sido fundamental para a recuperação dele. Aparecida se organizou para sair. Senhor Roberto, vou cuidar de todos os assuntos legais e empresariais. O senhor fique tranquilo e se concentre em ficar bom. Roberto escreveu: Obrigado por tudo. Você sempre foi mais que uma secretária. O senhor sempre foi mais que um patrão. Ela respondeu emocionada. Eduardo também se despediu. Roberto, sei que preciso de um tempo para processar tudo isso, mas quero que saiba que nossa amizade é real. Vou ajudar no que for preciso para você recuperar tudo que Carlos roubou. Quando finalmente ficaram sozinhos, Roberto e Mariana se olharam em silêncio. Ele escreveu: Como você aguentou 3 anos? Amor, Roberto. Amor puro e simples, ela respondeu. Eu sabia que você ia voltar. Sentia sua presença, mesmo quando os médicos diziam que não havia esperança. Roberto tentou falar novamente e conseguiu emitir um som mais claro. Ana, você está conseguindo. Ela se emocionou. Continue tentando. Mariana beijou sua testa delicadamente. Eu também te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Roberto fez um grande esforço e conseguiu falar mais claramente. Casa? Comigo? De verdade? Sim. Ela riu entre lágrimas. 1000 vezes sim. Nesse momento, a enfermeira entrou para verificar Roberto. Como está se sentindo, Sr. Roberto? Melhor a cada
Minuto. Ele respondeu, ainda com dificuldade, mas claramente. Maravilhoso. A fala está voltando mais rápido do que esperávamos. Mariana perguntou à enfermeira. Quanto tempo ele precisa ficar no hospital? Se a recuperação continuar nesse ritmo, talvez 2 semanas para fisioterapia intensiva. Depois disso, fisioterapia ambulatorial em casa. Roberto segurou a mão de Mariana. Quero saber tudo que aconteceu nesses 3 anos. Vai ser uma história longa. Ela sorriu. Mas temos tempo. Todo o tempo do mundo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nas semanas seguintes, Roberto se recuperou de forma surpreendente. A fisioterapia intensiva trouxe de volta os movimentos de suas pernas e braços. Sua fala também melhorou rapidamente, e logo ele estava conversando normalmente. Durante esse período, Aparecida trabalhou incansavelmente com advogados para rastrear e recuperar o dinheiro desviado por Carlos. A investigação revelou um esquema ainda mais complexo do que imaginavam. Roberto, disse Aparecida durante uma visita, descobrimos que Carlos tinha cúmplices. Ele não agiu sozinho. Quem mais estava envolvido? Perguntou Roberto, já conseguindo falar claramente. Alguns gerentes da empresa e um contador. Eles falsificaram sua assinatura em centenas de documentos. Eduardo, que havia se tornado um aliado fundamental na recuperação dos bens, trouxe novidades sobre o caso legal. Roberto, conseguimos bloquear todas as contas offshore. Carlos tentou mover o dinheiro quando soube que você havia acordado, mas fomos mais rápidos. Quanto conseguimos recuperar? Quase 90%. O restante está em investimentos que vamos conseguir reverter nos próximos meses. Mariana, que não saía do lado de Roberto, tinha suas próprias notícias para compartilhar. Amor, há algo que preciso te contar, disse ela, nervosa. Roberto percebeu sua ansiedade. O que foi? Você está preocupada? Não preocupada. É que... Ela respirou fundo. Eu estou esperando um bebê. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Como? Quando? Lembra da nossa última noite juntos, antes do acidente? Ela corou. Descobri 2 semanas depois que você estava em coma. Roberto se levantou da cama onde estava sentado e a abraçou. Por que não contou para ninguém? Porque eu tinha medo. Medo da reação da sua família, medo de complicar ainda mais a situação. E também porque queria que você fosse o primeiro a saber. Quanto tempo? Estou de 3 meses e meio. Os médicos dizem que está tudo bem com o bebê. Roberto a beijou ternamente. Esse é o melhor presente que você poderia me dar. Dr. Henrique, que havia acompanhado toda a recuperação, fez questão de tranquilizar o casal. O bebê está perfeitamente saudável e não há nenhuma contraindicação genética, já que vocês são primos distantes. Helena, que havia se mudado temporariamente para um apartamento próximo ao hospital para acompanhar a recuperação do filho, se emocionou com a notícia. Vou ser avó, exclamou ela. Roberto, isso é maravilhoso. Mãe, há algo que quero te perguntar, disse Roberto. Você gostaria de conhecer mais sobre meu pai biológico? Helena ficou pensativa. Eu guardei algumas cartas e fotos que ele me deu na época. Nunca tive coragem de mostrar para você, mas agora acho que você tem o direito de conhecer sua história completa. Mariana se interessou. Eu também gostaria de saber mais sobre meu avô. Minha família nunca falou muito sobre o passado dele. Helena trouxe uma caixa antiga no dia seguinte. Dentro havia cartas, fotos e até um diário do Dr. Marcelo Santos. Aqui está tudo o que tenho sobre seu pai biológico, disse ela, entregando a caixa para Roberto. Roberto abriu uma das cartas e leu em voz alta. Helena, você precisa saber que, apesar das circunstâncias, não me arrependo do que vivemos. Se eu tivesse condições de deixar minha família sem destruir vidas inocentes, estaria ao seu lado para criar nosso filho. Espero que ele cresça forte e inteligente como você. Mariana segurou a mão de Roberto. Ele parece ter sido um homem íntegro. Era,
confirmou Helena. Por isso foi tão difícil manter o segredo. Ele sempre perguntava sobre você, Roberto, sem saber que era seu pai. Entre as fotos, Roberto encontrou uma que mostrava Dr. Marcelo em seu consultório, sorrindo para a câmera. A semelhança física era notável. Agora entendo de onde vem minha persistência, disse Roberto. E aparentemente minha capacidade de recuperação também. Dr. Henrique se juntou à conversa. Na verdade, Roberto, há estudos que mostram que a genética pode influenciar na capacidade de regeneração neural. Seu pai biológico era pioneiro nessa área. Aparecida trouxe mais novidades sobre a empresa. Roberto, agora que recuperamos a maioria dos recursos desviados, precisamos decidir sobre o futuro da empresa. Muitos clientes ficaram inseguros durante sua ausência. O que você sugere? Que façamos uma reorganização completa. Eduardo pode ser nosso diretor jurídico se ele aceitar. E precisamos de pessoas de confiança em todas as posições-chave. Eduardo se manifestou. Roberto, seria uma honra trabalhar oficialmente com você. Esses 3 anos me ensinaram muito sobre lealdade e ética empresarial. Aceito, disse Roberto, mas com uma condição. Quero que você seja também o padrinho do meu filho. Eduardo ficou emocionado. Seria o maior privilégio da minha vida. Padre Antônio, que havia se tornado um amigo da família após os eventos dramáticos, visitava Roberto regularmente. Meu filho, disse ele durante uma dessas visitas, você já pensou na data do casamento? Roberto olhou para Mariana. O que você acha de nos casarmos logo depois que eu receber alta do hospital? Eu adoraria, mas... Ela hesitou. Será que não é muito rápido? Depois de tudo o que aconteceu... Mariana, perdi 3 anos da nossa vida. Não quero perder nenhum dia a mais. Helena se aproximou dos dois. Roberto, há uma coisa que quero fazer. Quero que vocês se casem na igreja onde eu e seu pai, onde eu e Antônio Andrade nos casamos. É uma forma de honrar a família que vocês estão construindo. Mãe, seria perfeito, concordou Roberto. Dr. Henrique deu alta oficial a Roberto após 4 semanas de recuperação intensiva. Roberto, sua recuperação foi excepcional. Continue com a fisioterapia ambulatorial, mas você está apto para todas as atividades normais. Doutor, como posso agradecer por tudo? Vivendo plenamente, respondeu o Dr. Henrique. E não esqueça, você teve uma segunda chance na vida. Use-a bem. No dia da alta, Roberto foi para casa pela primeira vez em 3 anos. A casa havia sido mantida exatamente como ele deixou, graças aos cuidados de Aparecida e Mariana. Parece que foi ontem, disse ele caminhando pelos cômodos. Para mim, pareceu uma eternidade, respondeu Mariana. Roberto parou no escritório em casa e viu que Mariana havia transformado um canto em uma espécie de altar, com fotos deles dois e velas. O que é isso? Era onde eu vinha rezar por você todos os dias, ela explicou. Onde eu conversava com você quando a saudade ficava insuportável. Roberto a beijou delicadamente. Nunca mais vamos nos separar. O casamento foi marcado para 2 semanas depois. Padre Antônio faria a cerimônia na igreja de São José, no centro de São Paulo, onde Helena havia se casado 46 anos antes. Os preparativos foram simples, mas elegantes. Roberto queria uma cerimônia íntima, apenas com pessoas realmente importantes em suas vidas. Eduardo ajudou com todos os arranjos legais, garantindo que não houvesse mais problemas burocráticos. Roberto, disse ele na véspera do casamento, quero que saiba que encontrei um sentido completamente novo para a amizade através de tudo isso. Eduardo, você foi fundamental para que eu recuperasse minha vida. Sempre serei grato. Helena passou os últimos dias antes do casamento ajudando Mariana com os preparativos. Querida, disse ela, eu sei que esses últimos anos foram difíceis para você. Espero que possamos ser realmente uma família daqui para frente. Helena, você sempre foi como uma mãe para mim, respondeu Mariana. E agora que vamos ter o bebê, nossa família só vai ficar mais unida. Aparecida organizou tudo relacionado ao retorno de Roberto aos negócios. Roberto, a empresa está mais forte do que nunca. Os clientes ficaram impressionados com sua recuperação e querem renovar todos os contratos. Aparecida, quero que você seja mais que minha secretária.
Quero que seja minha sócia. Você merece. Roberto, eu não sei o que dizer. Diga sim. Você foi minha guardiã durante esses 3 anos. Merece participar dos lucros que ajudou a preservar. No dia do casamento, Roberto acordou sentindo-se completamente renovado. 3 meses antes, estava em coma sem perspectiva de acordar. Agora, estava prestes a se casar com o amor de sua vida e esperando um filho. Eduardo chegou cedo para ajudar Roberto a se arrumar. Como se sente, noivo? Como se estivesse vivendo um sonho, respondeu Roberto, ajustando a gravata. É a realidade, amigo. Você mereceu essa felicidade. Helena chegou logo depois, trazendo uma surpresa. Roberto, tenho um presente de casamento para você. Ela entregou uma caixa pequena. Dentro havia um anel masculino antigo. Esse anel pertenceu ao seu pai biológico. Eu consegui com a família dele depois que ele faleceu. Eles não sabiam sobre nossa história, mas disseram que ele gostaria que fosse dado a alguém especial. Roberto colocou o anel e sentiu uma conexão emocional profunda. Obrigado, mãe. Agora sinto que ele está presente de alguma forma. Na igreja, Mariana estava radiante em um vestido simples, mas elegante, que disfarçava discretamente sua gravidez de 4 meses. Quando Roberto a viu caminhando até o altar, acompanhada por Helena, seus olhos se encheram de lágrimas. Você está linda, sussurrou ele quando ela chegou ao seu lado. Você está vivo, ela sussurrou de volta. É tudo que importa. Padre Antônio iniciou a cerimônia com palavras especiais sobre segundas chances e o poder do amor verdadeiro. Roberto e Mariana, disse ele, vocês enfrentaram desafios que testariam qualquer relacionamento. O fato de estarem aqui hoje prova que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Durante a troca de votos, Roberto falou com a voz firme. Mariana, durante 3 anos você cuidou de mim quando eu não podia cuidar de mim mesmo. Você nunca desistiu, mesmo quando todos disseram para você seguir em frente. Prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz e sendo o pai que nosso filho merece. Mariana respondeu através das lágrimas. Roberto, eu sabia que você voltaria, porque nosso amor é mais forte que qualquer adversidade. Prometo que sempre estarei ao seu lado, na saúde e na doença, como já provei nesses 3 anos. Quando o Padre Antônio os declarou marido e mulher, toda a igreja se emocionou. Era impossível não sentir que aquele era realmente um milagre. Na saída da igreja, uma pequena multidão de jornalistas aguardava. A história de Roberto havia se tornado nacional, sendo vista como um exemplo de esperança e perseverança. Senhor Roberto, gritou um repórter, o que o senhor diria para outras famílias que passam por situações similares? Roberto parou e olhou para as câmeras. Nunca desistam do amor. Nunca desistam da esperança. E, principalmente, nunca desistam uns dos outros. A festa de casamento foi pequena, mas muito alegre, realizada em um salão próximo à igreja. Todos os presentes haviam sido parte fundamental da jornada de recuperação de Roberto. Durante os discursos, Eduardo se emocionou. Roberto e Mariana, vocês me ensinaram que a verdadeira amizade é capaz de superar até mesmo os sentimentos mais confusos. Roberto, você é meu melhor amigo e Mariana, você é como uma irmã para mim. Aparecida também discursou. Em 15 anos trabalhando com o Sr. Roberto, aprendi que integridade e lealdade são os valores mais importantes. Ver vocês dois unidos novamente me dá fé na humanidade. Helena fez o último discurso. Roberto, meu filho, você sempre foi minha maior alegria. Ver você acordar daquele coma foi como ganhar você de volta. Mariana, obrigada por nunca ter desistido dele. Vocês vão ser uma família maravilhosa. Durante a festa, Roberto e Mariana conversaram sobre os planos para o futuro. O que você quer fazer agora? Perguntou ela. Quero reestruturar a empresa para ser um exemplo de ética empresarial. Quero criar um fundo para pesquisas sobre recuperação de pacientes em coma. E, principalmente, quero ser o melhor pai possível. E o Carlos? Você consegue perdoá-lo? Roberto pensou por um momento. Perdoar não significa esquecer. Ele fez escolhas que quase destruíram nossa família.
Mas carregar raiva só me prejudicaria. Prefiro focar no que tenho agora. Quando a festa estava terminando, Roberto reuniu todos os presentes. Amigos, família, quero agradecer a todos vocês. Mariana por nunca ter desistido, Eduardo por sua lealdade mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Aparecida por proteger tudo que construí, minha mãe por finalmente me contar a verdade, Dr. Henrique por sua dedicação médica e Padre Antônio por nos mostrar que milagres acontecem. Todos aplaudiram emocionados. Na lua de mel, Roberto e Mariana foram para uma pousada tranquila em Campos do Jordão. Era a primeira vez que eles tinham um momento realmente privado, desde que Roberto acordou. Você sabe o que mais me impressiona? Disse Roberto enquanto caminhavam de mãos dadas. O quê? Como você conseguiu manter a esperança por tanto tempo? 3 anos é muito tempo para esperar por alguém. Roberto, quando você ama alguém de verdade, o tempo não importa. Eu sentia que você estava lutando para voltar, mesmo inconsciente. E você estava certa. Eu me lembro de ouvir sua voz às vezes. Era como se você me puxasse de volta. Durante a lua de mel, eles conversaram sobre a gravidez e os planos para o bebê. Quer saber o sexo? Perguntou Mariana. Você quer? Acho que sim. Quero começar a planejar o quarto, escolher nomes. Então vamos descobrir juntos. No ultrassom seguinte, descobriram que era um menino. Um menino? Roberto sorriu amplamente. Vamos ter um filho. Como quer chamá-lo? Roberto pensou sobre todas as pessoas que foram importantes em sua recuperação. Que tal, Marcelo? Em homenagem ao meu pai biológico? Marcelo Andrade, disse Mariana. Perfeito. Quando voltaram da lua de mel, Roberto mergulhou no trabalho de reconstruir a empresa. Com Eduardo como diretor jurídico e Aparecida como sócia, eles formaram uma equipe sólida. O caso de Carlos seguia na justiça. Ele havia sido indiciado por fraude, apropriação indébita e tentativa de homicídio. Seus advogados tentavam alegar insanidade temporária. Roberto, disse Eduardo, os advogados do Carlos querem propor um acordo. Ele devolveria o resto do dinheiro desviado em troca de uma pena reduzida. O que você acha? Juridicamente seria vantajoso, mas a decisão é sua. Roberto conversou com Mariana sobre a proposta. Amor, o que seu coração diz? Que justiça precisa ser feita, mas também que prolongar isso só vai nos causar mais dor. Roberto decidiu aceitar o acordo, mas com condições. Carlos vai devolver todo o dinheiro, vai cumprir prisão domiciliar por 2 anos e vai ser obrigado a fazer terapia psicológica, e nunca mais vai ter acesso à empresa. O acordo foi aceito por todas as partes. Meses depois, Mariana estava em trabalho de parto. Roberto nunca havia se sentido tão nervoso em toda a sua vida. Calma, amor, disse Mariana, segurando sua mão durante uma contração. Você está mais nervoso que eu. É que 3 anos atrás eu estava em coma. Agora estou prestes a me tornar pai. Parece surreal. Dr. Henrique, que acompanhou todo o parto, se emocionou quando o bebê nasceu. Roberto, você quer cortar o cordão umbilical? Com mãos trêmulas, Roberto cortou o cordão que ligava seu filho a Mariana. Quando segurou Marcelo nos braços pela primeira vez, não conseguiu conter as lágrimas. Olá, meu filho, sussurrou ele. Papai está aqui. O bebê abriu os olhos e olhou diretamente para Roberto, como se o reconhecesse. Ele tem seus olhos, disse Mariana, exausta, mas radiante. Helena chegou ao hospital 1 hora depois do nascimento. Onde está meu neto? Perguntou ela, ansiosa. Roberto entregou o bebê para ela. Vovó, este é Marcelo. Helena se emocionou ao segurar o neto. Ele é perfeito, absolutamente perfeito. Eduardo e Aparecida chegaram logo depois, trazendo flores e presentes. Como se sente sendo pai? Perguntou Eduardo. Como se minha vida finalmente estivesse completa, respondeu Roberto. Aparecida segurou o bebê com cuidado. Senhor Roberto, ele vai ser um grande empresário como o pai. Ele vai ser o que quiser ser, disse Roberto. O importante é que seja feliz. Nos meses seguintes,
Roberto descobriu que ser pai era ainda mais gratificante do que havia imaginado. Acordar no meio da madrugada para cuidar de Marcelo não era um fardo, mas um privilégio. "Sabe o que mais me emociona?" disse ele para Mariana uma noite enquanto observavam o bebê dormindo. "O quê? Durante 3 anos eu perdi tudo isso. Perdi momentos, conversas, a chance de ver você grávida. Mas agora tenho tudo de volta, e mais ainda. Roberto, você não perdeu nada. Você ganhou perspectiva. Agora você valoriza cada momento porque sabe como é precioso." A empresa prosperou sob a nova gestão. Roberto implementou políticas de transparência total e criou o Fundo Marcelo Santos, destinado a pesquisas sobre recuperação de pacientes em coma. "Roberto", disse Eduardo durante uma reunião, "você transformou a empresa em algo muito maior que um negócio. Agora é um legado. É isso que quero deixar para o Marcelo. Não apenas dinheiro, mas valores." 1 ano depois do nascimento de Marcelo, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era Carlos. "Roberto, eu sei que não tenho o direito de ligar, mas queria falar com você." "O que você quer, Carlos?" "Quero pedir desculpas, de verdade. A terapia me ajudou a entender o quanto eu estava errado. Eu destruí nossa família por inveja." Roberto ficou em silêncio por um momento. "Carlos, agradeço o pedido de desculpas, mas você entende que as coisas nunca mais serão como antes?" "Entendo. Só queria que você soubesse que me arrependo de tudo." "Eu aceito suas desculpas, Carlos, mas isso não muda as consequências dos seus atos." Quando Roberto contou para Mariana sobre a ligação, ela se mostrou compreensiva. "Você fez certo. Perdoar é importante para você, não para ele." No segundo aniversário de casamento, Roberto e Mariana fizeram uma pequena festa com a família e amigos próximos. "2 anos atrás", disse Roberto durante o brinde, "eu estava em coma. Vocês estavam se preparando para me enterrar financeiramente e nossa família estava destruída. Hoje temos um filho lindo, uma empresa próspera e uma família unida." Helena se aproximou de Roberto. "Meu filho, você se tornou o homem que eu sempre sonhei que fosse. Honesto, íntegro e cheio de amor." "Aprendi com os melhores", respondeu ele olhando para Mariana. Eduardo fez um discurso emocionante. "Roberto, Mariana, vocês me ensinaram que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, é uma escolha diária de lutar um pelo outro." Aparecida, agora sócia oficial da empresa, também se manifestou. "Trabalhar com vocês esses anos todos me ensinou que negócios podem ser feitos com ética e que sucesso sem integridade não vale nada." Durante a festa, Roberto recebeu uma notícia especial. Dr. Henrique havia indicado seu caso para um congresso internacional de neurologia. "Roberto", disse Dr. Henrique, "sua recuperação está sendo estudada em universidades do mundo inteiro. Você se tornou um símbolo de esperança para famílias que passam por situações similares." "Doutor, isso significa que outros pacientes podem ter esperança?" "Exatamente. Seu caso está contribuindo para novos protocolos de tratamento." Roberto se emocionou ao saber que sua experiência poderia ajudar outros. "Mariana", disse ele, "acho que encontramos nosso propósito maior." "O que você quer dizer?" "Quero que criemos uma fundação para ajudar famílias que passam por situações como a nossa." A Fundação Esperança foi criada no 3º aniversário do despertar de Roberto. O objetivo era oferecer suporte médico, psicológico e financeiro para famílias de pacientes em coma. "Roberto", disse Padre Antônio durante a inauguração da fundação, "você transformou sua tragédia em esperança para outros. Padre, aprendi que o sofrimento só faz sentido quando pode ajudar alguém. A primeira família assistida pela fundação foi a de uma menina de 8 anos que estava em coma há 6 meses. Senhor Roberto", disse a mãe da menina, "sua história nos deu força para não desistir." "Nunca desistam", respondeu Roberto. "Milagres acontecem para quem acredita." 3 meses depois, a menina acordou. A família atribuiu a recuperação à esperança que a história de Roberto havia trazido. No 4º aniversário de casamento, Mariana surpreendeu Roberto com uma notícia. "Amor, tenho algo para te contar." "O que é?" "Estamos esperando outro bebê."
Roberto a pegou no colo e rodou com ela. Sério? Marcelo vai ter um irmãozinho? Ou irmãzinha, disse ela sorrindo. Não importa, nossa família está crescendo. Desta vez descobriram que era uma menina. Decidiram chamá-la de Helena, em homenagem à avó. Mãe, disse Roberto, queremos que nossa filha carregue seu nome. Helena chorou de emoção. É a maior honra que vocês poderiam me dar. O nascimento de Helena foi ainda mais emocionante que o de Marcelo. Roberto já sabia como ser pai, mas cada filho era único. Ela é igualzinha à mãe, disse ele segurando a bebê. Mas tem sua teimosia, brincou Mariana. Com 2 filhos e uma empresa em crescimento, Roberto e Mariana encontraram um equilíbrio perfeito entre vida pessoal e profissional. Você sabe o que mais me impressiona? Disse Roberto uma noite, enquanto colocava os filhos para dormir. O quê? Como nossa vida se tornou ainda melhor depois de tudo que passamos. É como se o sofrimento tenha sido necessário para nos prepararmos para esta felicidade. Roberto, acho que aprendemos a valorizar o que realmente importa. No 5º aniversário do despertar de Roberto, a família organizou uma celebração especial. Convidaram todos que fizeram parte da jornada de recuperação. 5 anos atrás, disse Roberto para todos os presentes, vocês salvaram minha vida de formas diferentes. Mariana com amor incondicional, Eduardo com lealdade, Aparecida com proteção, minha mãe com verdade, Dr. Henrique com dedicação médica, Padre Antônio com fé. Todos os presentes se emocionaram com as palavras. Hoje, continuou Roberto, quero anunciar que a Fundação Esperança já ajudou mais de 100 famílias e que nossa empresa tornou-se a maior do setor no Brasil. Os aplausos ecoaram pela sala. Mas o mais importante, Roberto olhou para Mariana e os filhos, é que nossa família está completa e feliz. Eduardo se aproximou de Roberto. Amigo, você sabe que sua história mudou muitas vidas, incluindo a minha? Como assim? Conheci uma enfermeira no hospital durante suas consultas de acompanhamento. Vamos nos casar no próximo mês. Eduardo, por que não contou antes? Queria que fosse uma surpresa, e quero que você seja meu padrinho. Seria uma honra. A vida seguiu de forma tranquila e feliz para a família. Roberto nunca mais teve problemas de saúde relacionados ao coma, e Mariana se realizou completamente como mãe e esposa. Um dia, Marcelo, já com 3 anos, perguntou para Roberto: Papai, por que você dormiu tanto tempo? Roberto sorriu e o pegou no colo. Papai estava doente, filho. Mas mamãe e vovó cuidaram de papai até ele ficar bom. E agora você nunca mais vai dormir tanto? Nunca mais, prometeu Roberto. Agora papai quer ficar acordado para ver você e Helena crescerem. Mariana observou a conversa com um sorriso no rosto. Aquela era a família que ela sempre sonhou ter. Roberto, disse ela depois que as crianças foram brincar, você tem algum arrependimento? Nenhum, respondeu ele sem hesitar. Tudo o que passamos nos trouxe até aqui. Não mudaria nada. Nem os 3 anos em coma. Nem isso, porque foi durante esses 3 anos que você provou que nosso amor é verdadeiro, e isso me deu certeza de que escolhi a mulher certa para ser minha esposa e mãe dos meus filhos. Mariana o beijou delicadamente. Te amo, Roberto Andrade. Te amo, Mariana Andrade. Naquela noite, enquanto observavam os filhos dormindo, Roberto refletiu sobre tudo que haviam conquistado. 3 anos em coma quase destruíram sua vida. Mas acordar para ver Mariana vestida de noiva se casando com outro homem havia sido o início da maior jornada de amor, perdão e reconstrução que ele poderia imaginar. A família estava unida, a empresa próspera e a fundação ajudando outras famílias a encontrarem esperança. Obrigado, sussurrou Roberto olhando para o céu. Por quê? Perguntou Mariana. Por tudo. Por você, pelos nossos filhos, por uma segunda chance na vida. Roberto, você merecia toda essa felicidade. Nós merecíamos, corrigiu ele. Juntos, sempre juntos. E assim, Roberto e Mariana viveram felizes, sabendo que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, e que às vezes é preciso quase perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Fim da história.
Agora conte para nós o que achou desta história emocionante. Você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo como Roberto e Mariana provaram? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração.